Boa noite, irmãos. Hoje a gente está junto para mais um encontro das questões cruciais. Mais uma vez, falando que a gente está se aproximando do final aí, né? E o tema de hoje é um tema muito interessante. É um tema muito importante que raramente a gente para pensar sobre, né? Que qual é a diferença e qual é a separação entre igreja e Estado. Então, até onde a igreja vai, até onde é a função da igreja fazer determinadas coisas e até onde a função do Estado fazer determinadas coisas e intervir naquilo que a igreja está fazendo. Então, a gente começa com uma definição do Sproul sobre o que é governo. Então, ele vai definir da seguinte forma: o governo é uma estrutura dotada legalmente, então ela tem posse legal do direito de usar a força coercitiva aqui, né, para compelir cidadãos a fazerem certas coisas e não fazerem outras coisas. Tá. O que isso vai significar para a gente? Então, para o Sproul, e a partir da Bíblia, a gente vê que o Estado ele detém um poder legal de usar essa força, essa coerção, né? Essa força física para compelir os indivíduos a fazerem a fazerem uma coisa e a não fazerem uma coisa. Então, o Estado tem essa posse, né, do poder, se é assim que a gente pode falar. E aí a gente vê que na criação do mundo, na própria criação, antes do homem pecar, antes do pecado entrar pra gente no mundo, né? A gente vê que o homem já tinha sido instituído como governador. Então a gente vê lá em Gênesis 1, versículo 28, que Deus já tinha dado esse mandato de governo para o homem, né? E essa é uma coisa importante, porque Adão e Eva agiam como governadores, né? Como vice-regentes de Deus ali no Éden, né? Sobre a criação. E eles tinham uma proibição no seu governo, na sua vice-regência ali, né? Não comerem a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles detinham realmente o governo sobre aquelas coisas, eles administravam, era sua função, né, governar o Éden ali, mas eles também tinham uma proibição, que no caso era comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, né? E a gente vê que Deus, como o governante titular, né, do universo e o único governante, pela desobediência de Adão e Eva, ele vai punir eles com a morte espiritual e a expulsão do jardim do Éden. Então a gente vê que essa desobediência, né, esse mandamento de Deus e essa desobediência ao mandamento de Deus é seguida de punição com essa morte espiritual e a saída do Éden, né? Em seguida a gente vê que Deus coloca um anjo com uma espada flamejante, né, guardando a porta do Éden. E o que aquele anjo representa? Representa a força para impedir eles de entrarem novamente no Éden. Então, mais uma vez é instituído o governo ali, o governo de Deus, e por meio desse governo ele utiliza a força ali, esse anjo simboliza isso, né? Um anjo com uma espada protegendo ali, guardando o jardim do Éden. Então, a gente vê que realmente esse governo é um mal necessário. Por que é um mal? Porque ele é exercido por uma pessoa que é pecadora. Então, uma pessoa que está sob a influência do pecado. Por isso que o governo é um mal. E por que é necessário? Porque esse governo, sem esse governo, não é possível que a propriedade humana seja protegida, não é possível que os indivíduos sejam protegidos de fraude e não é possível que os indivíduos tenham total segurança, né, da sua integridade física ali. Mesmo que esse governo não seja, nunca será moralmente perfeito, porque ele esses governos que a gente vê, que são maus necessários, eles nunca vão ser completamente perfeitos porque são regidos por uma pessoa que está sob a influência do pecado. Então, o Sproul ele define o governo dessas três formas. Ele fala, o Estado ele tem três funções principais. Então, garantir a segurança dos indivíduos, proteger o direito de propriedade dos indivíduos, e a propriedade humana, né, propriedade privada que a gente costuma falar, e proteger os indivíduos de qualquer fraude ou injustiça. Então, esse é o dever do Estado, de acordo com a Bíblia. E aí a gente vai ver, tá, mas como que o cristão pode se relacionar com esse Estado? Então aí a gente vê a questão da obediência civil. Então, primeiro a gente vê a nossa natureza. Nossa natureza pecaminosa, ela é inclinada a ficar incomodada em obedecer leis. A gente não gosta de obedecer leis. Ainda mais a gente que nasce ali pós-iluminismo, né? A gente não gosta realmente de obedecer leis e a gente não acha necessário e a gente fica irritado com as leis e a nossa natureza é querer se rebelar contra essas leis. Porém,
A gente vê no capítulo 13 de Romanos e no capítulo 2 da primeira carta de Pedro que a gente precisa se sujeitar às autoridades. Os cristãos precisam estar sujeitos às autoridades. E o que isso significa? Significa que a gente vai discutir isso, né? Vai discutir os pormenores, embora a gente já tenha falado um pouco sobre isso, mas o conceito bíblico de autoridade é hierárquico. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus está no topo de todas as coisas e é Deus quem institui a autoridade e a gente está debaixo dessa autoridade. Então essa autoridade humana a gente pode falar que ela é derivada, a gente pode falar que ela é extrínseca. O que isso quer dizer? Ela não está no cerne ali daquele governante, mas ela foi instituída por Deus. E Deus permite com que esse governante exerça aquela autoridade. Então a gente vê que realmente o conceito bíblico de autoridade é um conceito hierárquico. Deus no topo e Deus delega essa autoridade para esses governos, né, seculares, assim a gente pode falar. Então o Pai, ele deu toda a autoridade nos céus e na terra a Cristo. E Cristo se torna, né, o rei de todas as autoridades terrestres. E realmente as autoridades terrestres prestarão contas a Jesus. Onde a gente pode ver isso? Capítulo 28 de Mateus. A gente pode ver no primeiro capítulo de Atos, versículo 8. Então, o pecado, dessa forma, ele é considerado um ato político. Não político dessa definição, né, de política moderna, mas quando alguém peca, ela está contribuindo. Quando a gente peca, a gente contribui para a revolta contra o governo perfeito de Deus. Então isso quer dizer que isso é um ato político, a gente está se rebelando contra o governo perfeito, né, de Deus. Então dessa forma a gente pode dizer que não é lícito a gente se rebelar contra o governo, porque todo o governo foi instituído por Deus. Quer dizer que Deus concorda com os ideais políticos daquele governo, com os ideais morais daquele governo? Não. Mas da mesma forma foi Deus quem instituiu isso. Isso é importante da gente entender. Então, um exemplo que a gente vê disso, dessa relação, embora o governo não seja o ideal, né, para a nossa moralidade, para os nossos ideais, a gente vê o exemplo de Davi com Saul. Embora Saul fosse um homem mau e fosse um homem que estava atrás de Davi, querendo matar Davi, Davi teve muitas oportunidades de matar Saul. Mas da mesma forma ele não fez. Ele não matou Saul porque ele sabia que Saul, e ele diz isso, Saul é um ungido do Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus colocou aquela autoridade para Saul. Foi Deus quem instituiu aquele governo, Deus tinha tudo em mente quando ocorreu tudo isso, essa questão de Davi e Saul. E Davi, ele tinha uma compreensão clara do que a Escritura, do que a Palavra de Deus falava sobre isso. Não, ele tinha a ideia clara de que aquela autoridade tinha sido instituída por Deus, sendo ela má ou não. Então ele não poderia tocar naquela autoridade. E foi isso que Davi fez, e foi assim que ele se tornou rei depois, né? Deus cuidou daquela situação, não ele com as próprias mãos. E aí aqui a gente vê que no capítulo 13 de Romanos, mais uma vez, Paulo argumenta que esses magistrados civis, eles não possuem a espada em vão, ou seja, força coercitiva em vão. Mas eles devem garantir a segurança, e é para isso que eles possuem essa força. Para isso que eles têm essa legalidade, né, em exercer essa coerção. Então, o poder da espada, ou seja, o poder dessa força física, ele é dado exclusivamente ao Estado. A igreja não tem nada a ver com isso. Então, esse poder físico, esse poder de prisão, esse poder de combater realmente a criminalidade e outras coisas, pela força física, a igreja não tem esse poder, irmãos. Então, a gente vê que o emblema do Estado é a espada, mas o emblema da igreja é a cruz. Então, a igreja não entra nessa função, né, da segurança física das pessoas. Mas, em contrapartida, o contrário ele não deve ser sustentado, né? Que contrário? O contrário de a igreja possuir essa autoridade coercitiva e, ao mesmo tempo, a igreja como autoridade espiritual, o Estado ele não deve interferir nisso. A igreja, ela está lá, ela foi instituída para que cuidasse das almas. E a gente vai ver o que é isso exatamente, né? Então, a gente vê que a Reforma Protestante, também a Confissão de Westminster, deixa bem explícita a separação de funções entre a igreja e esses magistrados civis, entre o Estado. Então, é dever da igreja orar pelo Estado e apoiar o Estado. A gente vê isso na Escritura, pode ser qualquer Estado, pode ser um Estado autoritário, pode ser qualquer coisa. A gente vê que realmente é dever da igreja orar pelo Estado e apoiar o Estado. Agora, a função do Estado é garantir que a igreja tenha liberdade para fazer isso e deve proteger a igreja. Então, a igreja não deve se defender
de forma coercitiva, de forma física, mas essa é a função do Estado. O Estado tem que garantir que a igreja tem a liberdade de orar e tem que proteger a igreja daqueles que desejam destruir a igreja, né? E aqui a gente vê que, como um instrumento de mal, né, o nome que ele dá para o capítulo, a gente vê que muitas vezes nos meios reformados, a gente vê que há uma negligência com o poder de Satanás. E assim também há uma negligência com o poder dos principados e potestades, né? Mas em Efésios 6 a gente vê uma coisa interessante. Paulo orienta os fiéis sobre as batalhas espirituais. Então a gente não pode negligenciar isso porque o próprio Paulo ele orienta a gente por causa disso. Então a gente não pode duvidar do poder de Satanás, irmãos. Claro que isso não deve, como a gente vê em alguns meios, né, tornar o cerne da nossa vida e tudo é Satanás, a gente não tem culpa nenhuma, enfim. Mas a gente também não deve subestimar o poder dele. E o que isso leva a gente a entender? Mais uma vez, isso fica claro pra gente que todos os governos são instituídos por Deus. E ele pode permitir que esse governo seja usado por Satanás e por esses principados e potestades. Então, esses governos eles podem ser usados por Satanás, pelas forças, pelos principados e potestades, para que eles exerçam o mal explicitamente. A gente vê vários exemplos disso, como o governo de Nero, Hitler, Stalin, ou Mao Tse Tung, enfim. São inúmeros, né? Governos autoritários que a gente consegue ver claramente essa influência de Satanás, dos principados e potestades sobre esse governo. E Deus permite que isso aconteça. Esse governo também foi instituído por Deus. Não é que esse governo foge à regra. Mais uma vez, esse governo está dentro da soberania de Deus. E aí a gente vê uma questão polêmica, mas importante, né? Que, sim, a gente não deve se rebelar contra o Estado e a gente não deve interferir nas questões políticas. Mas, quando essas questões tocam no sentido da vida, a gente deve interferir. E um exemplo que ele coloca aqui é o exemplo do aborto. Então, quando a igreja se pronuncia contra o aborto, ela não está querendo tomar o lugar do Estado. Mas ela está lembrando que a função da igreja, uma das funções da igreja é lembrar o Estado que ele deve proteger a vida humana. Então, por isso que a igreja se posiciona contra o aborto. Ele está lembrando, a igreja está lembrando o Estado que ela deve proteger essa vida humana. Ela não pode permitir que uma coisa que a gente vê como um assassinato aconteça. Então, uma frase muito importante que ele coloca aqui: qualquer governo que aprova a destruição da vida fracassa em seu mandato divino de governar. Então, é dever da igreja não fazer uma revolução armada para tirar aquele governo do poder, mas deixar a igreja deixar o Estado ciente de que ele está pecando, de que ele não está agindo de forma a cumprir essa proteção da vida, esse mandato, né? Esse mandato divino para aquele governo. Então, esse é o dever da igreja. É realmente salientar o Estado para que o Estado haja de forma correta, não fazer uma revolução armada e tirar aquele Estado do poder. Então a gente viu que, como foi exposto, né, no começo desse primeiro capítulo, o governo tem o dever de garantir a propriedade ao indivíduo. E uma vez que esse governo negligencia esse dever, e ele confisca os bens daquela pessoa, da pessoa que devia ter o direito, né, da propriedade protegido pelo Estado, uma vez que esse Estado confisca esses bens da pessoa, a gente vê que mais uma vez o Estado está falhando. Por quê? E aí a gente vê uma implicação importante, que também causa muito polêmica, mas o governo socialista e essa distribuição igual de bens, ele está violando o direito de propriedade privada, de propriedade humana. E realmente é uma das funções do Estado garantir que essa propriedade seja cumprida. Então, se a pessoa tem um carro, e enfim, por mais desigual que seja aquela sociedade, o Estado não tem o direito de confiscar aquele bem e distribuir aquele bem. Se ele faz isso, ele está pecando ele está falhando no dever de proteger a propriedade daquele indivíduo. Então, embora a gente tenha uma sociedade muito desigual em diversas nações, países, continentes, enfim, a gente vê que um pecado ele não pode ser cometido para justificar o outro. Isso é completamente errado, a gente vê isso nas escrituras de diversas formas, né? Então o dever da igreja é reiterar ao Estado que isso não pode ser feito. E por fim a gente vê, né, uma cláusula ali, a desobediência civil. Então, uma frase muito importante que ele coloca, uma pergunta importante, né? Há tempo em que é legítimo a igreja e o cristão agirem
em desafio ao Estado, ou seja, se oporem ao Estado e agirem em desafio ao Estado, a gente vai ver que sim, há tempo. E qual é esse tempo? A gente vê que uma passagem muito importante para isso é o capítulo 4 de Atos. Então, os líderes do Sinédrio ali, né, prendem Paulo e os apóstolos e punem eles, né, e falam que se eles continuarem pregando o nome de Jesus, eles vão ser mortos, vão ser presos mais uma vez e mortos. E o que Pedro responde? Pedro responde que ele segue as leis de Deus e não as leis dos homens. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está negligenciando a lei? Está negligenciando os magistrados civis? Está negligenciando um governo instituído por Deus? Não. Mas quando esse governo vai de encontro com a lei de Deus, aí sim a gente tem uma permissão bíblica para desobedecer disso. Um exemplo disso é Daniel. A gente vê que a lei ali, né, naquele momento de Daniel, talvez na segunda parte do livro de Daniel ali, é que todos os cidadãos não orem para nenhum outro Deus a não ser para o Deus instituído pelo Estado. O que Daniel faz? Ele vai lá e faz oração a Deus. Ele está desobedecendo conscientemente aquilo, porque a vontade de Deus é que a gente ore somente a Deus, que a gente não se curve diante de outros deuses. E como desobediência a isso, ele é jogado, né, na cova dos leões. E Deus o salva ali, mas a gente vê que realmente essa é uma cláusula, né, se a gente pode falar assim, para nossa desobediência civil. E a gente vê que a nossa inclinação é pecaminosa. Então, se a nossa inclinação é pecaminosa, a gente deve examinar a situação de forma muito rigorosa para ver se realmente a gente deve desobedecer a autoridade naquela situação. Então, as coisas que a gente vê. Os deveres do Estado. Garantir a segurança dos indivíduos, garantir a propriedade privada dos indivíduos e garantir que os indivíduos não sofram nenhum tipo de injustiça ou fraude, né? Aqui no quesito legal mesmo, né? E se esse governo que foi instituído por Deus, ele vai de encontro à palavra de Deus, a gente deve examinar de uma forma muito rigorosa para ver se nós devemos desobedecer àquela situação. E da mesma forma acontece com respeito aos pais, que são autoridades, enfim. Essa lógica de autoridades funciona ao decorrer da Bíblia, então a gente vê que é isso. A gente deve respeitar, a gente deve orar e a gente deve orar pelas autoridades e deve apoiar as autoridades, contanto que essas autoridades não firam o nosso compromisso com a palavra de Deus. Se elas ferirem o nosso compromisso com a palavra de Deus, mais uma vez, é nossa responsabilidade obedecer a palavra de Deus e não as autoridades. Mas que a gente possa realmente, né, examinar isso de uma forma inteligente, de uma forma rigorosa e com muita cautela, né, para que a gente possa realmente fazer a vontade de Deus. Então esse é um assunto um pouquinho complexo, mas acredito que traz um conhecimento muito legal para isso, para a gente entender qual é o nosso dever como cidadão, qual é o nosso dever perante Deus e como Deus quer que a gente enxergue, né, o Estado e os governos instituídos por Ele. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa a gente pode conversar também, tirar algumas dúvidas. E é isso. Hoje a gente fica por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. E semana que vem a gente se encontra mais uma vez.